Há um problema com muitas críticas de TV. Elas são escritas por pessoas que, ficam completamente obcecadas com as especificações que a maioria das pessoas nem percebe, ou simplesmente ignoram totalmente as especificações. Me importo com os números, mas mais ainda com como a imagem parece do seu sofá numa terça-noite. Muitos avaliadores costumam ignorar o tamanho dessas TVs, já que por anos 65 polegadas foi praticamente o padrão para a maioria de nós. Era grande o suficiente para preencher a maioria dos cômodos e também acessível o bastante para que você ainda pudesse comprar mantimentos depois, mas isso está mudando. As TVs de 83 e 85 polegadas estão explodindo em popularidade porque os preços finalmente começaram a cair. Então, para responder a pergunta mais popular nos meus comentários em todos os vídeos que faço, eu montei uma lista das 8 melhores TVs extra grandes que você pode comprar por menos de $2.000, incluindo QLED, Mini LED e OLED. Você tem 8 TVs grandes e dinheiro de verdade, então vamos lá. As opções QLED vão ser o melhor lugar para começar. E antes de você revirar os olhos, escuta, eu entendo completamente você. Mini LED meio que dominou a conversa quando se trata dessas TVs de entrada. Mas ainda existem algumas opções realmente boas nesse tamanho que merecem uma segunda olhada. Porque algumas dessas TVs QLED ainda mandam muito bem, cara. Vamos começar com a Samsung QN-ADF de 85 polegadas, que custa quase $2.000 agora. É um modelo do início do ano passado, mas não me importo. Não se deixe enganar. TVs de alguns anos atrás ainda valem a pena. Agora a QN-ADF, ela atinge cerca de 1.500 nits em uma janela de 10% e cerca de 750 nits em brilho de tela cheia, o que ainda é mais do que suficiente para a maioria dos ambientes. Ela tem 4 portas HDMI 2.1, tem VRR, FreeSync, G-Sync, 144 Hz, todas essas coisas boas, e a imagem é realmente vibrante e marcante. Mas as fraquezas desse aparelho são as típicas do QLED, como ângulo de visão e níveis de preto, especialmente para quem senta de lado. Se você assiste em ambientes escuros e valoriza pretos profundos, provavelmente essa TV não é para você. Reflexos na tela também podem ser um pouco complicados se você tiver luz direta batendo no painel, mas isso é verdade para a maioria das TVs. Mas olha, pelo preço e pelo tamanho, se você é uma pessoa que só quer uma TV enorme e só quer assistir seus programas em streaming e não liga para coisas como taxa de contraste, então é difícil argumentar contra essa TV. Se você prefere a Sony e a Samsung, a X90L de 85 polegadas está por cerca de R$19,95, pouco menos de R$2.000. Agora, esse modelo foi lançado em 2023, então eu entendo se o seu instinto for simplesmente pular esse e achar que ele já está velho. Mas o processamento da Sony nesse aparelho envelheceu muito bem. Ele alcança cerca de 1.300 nits menos que a Samsung, mas suas cores de fábrica estão entre as mais precisas dos QLEDs nessa faixa de preço. O escurecimento local desse modelo é ótimo e o upscaling de conteúdos antigos, excelente. Porém, para jogos, recomendo cautela com esse aparelho. Ele só tem 2 portas HDMI 2.1 e o maior problema é que apresenta transição lenta de pixels em cenas escuras. Então, se você tiver um conteúdo com movimentos muito rápidos, a imagem pode parecer um pouco borrada. Isso é mais perceptível no modo de jogo desse aparelho e menos perceptível se você for assistir a um filme ou algo assim. Agora, esse é um problema conhecido desse painel. Então, se você está comprando principalmente para jogar, acho que existem opções melhores para você nesta lista. Mas se você só vai assistir filmes em streaming, em um ambiente controlado, existe um motivo pelo qual esse aparelho foi tão popular quando foi lançado. E eu acho que, de muitas maneiras, ele ainda é uma boa opção hoje em dia. Antes de falarmos sobre Mini LED, vamos abordar Micro LED. Então, e se ao invés de comprar uma TV de 85 polegadas, você optasse por um Micro LED de 150 polegadas para usar no rosto? Estes são os óculos Inmo Air 3 Air, os primeiros óculos AR e tudo em um, com onda óptica de cor completa em 1080p. Recebi esses óculos há algumas semanas para testar. Agora, esses não são os típicos óculos AR com fio que você provavelmente já viu por aí. Aqueles em que o seu celular precisa estar por perto e a maior parte do processamento é feita pelo próprio celular. Não é esse o caso aqui. Esses óculos são totalmente independentes. Você não precisa de celular, não tem nenhum cabo pendurado do lado, é só colocar e usar. E o sistema roda com o processador Snapdragon XR de 8 núcleos integrado, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.
É literalmente como se você tivesse um computador no seu rosto, com acesso completo à Google Play Store à sua disposição. Como mencionei, aqui eles usam telas micro OLED da Sony com resolução 1080p até 600 nits e exibem imagens de até 150 polegadas nos seus olhos. E é surpreendentemente nítido para algo que fica tão perto dos seus olhos, mas ainda é brilhante o suficiente para usar do lado de fora durante o dia. E por causa desse tipo de design de guia de ondas, ninguém ao seu redor consegue ver o que você está realmente assistindo. É privado de um jeito que uma TV gigante de 150 polegadas simplesmente não é. E também é legal que você pode controlar isso de várias formas diferentes, a minha favorita sendo o anel, porque é mais discreto e tem um touchpad com um botão, e você pode simplesmente movê-lo e usar como se fosse um mouse, só que no ar. Uma das outras coisas legais disso é que você não precisa ter a tela na sua frente o tempo todo. Então você pode, por exemplo, pegar uma janela e encaixá-la aqui do lado e depois abrir uma segunda janela na sua frente. E aí você pode olhar de um lado para o outro e não importa como você se mova, essas telas não vão se mexer. Outra coisa legal é que ele também tem uma câmera de 120 graus embutida bem no centro. Então você pode usar isso mais como algo para o dia a dia. Você pode tirar fotos da família, levar com você, gravar vídeos ao redor. Para mim, isso tem um propósito no uso. Mini LED. É onde aquelas coisas insanas aconteciam, para cima e para baixo em 2025. A Hisense U8QG, de 85 polegadas, é talvez o melhor exemplo. Ela custa pouco menos de $2.000. Preciso te contar algo sobre essa TV. Ela é incrivelmente brilhante. Foi divulgada assim, e geralmente isso é um grande ponto positivo para a TV, certo? Mas no brilho máximo, o brilho dela chega quase ao ponto de ser desconfortável de assistir. A Hisense afirma que ela alcança cerca de 5.000 nits, mas testes independentes apontam cerca de 3.100 nits. Mesmo assim, esse brilho pode machucar os olhos em ambientes escuros com explosões e afins. Se você reduzir o brilho para cerca de 60% ou 70%, essa TV passa a ter uma imagem mais rica, vibrante e profundamente satisfatória. Ela lida melhor com ambientes claros que quase tudo aqui. São cerca de 3.200 zonas de escurecimento em um painel de 85 polegadas, resultando em contraste destacado, pretos profundos para mini LED e blooming bem controlado. E de novo, enquanto você não estiver usando isso no máximo, com o brilho no máximo, você começa a perder muitos detalhes nas áreas mais claras. O HDR fica tão forte que pode parecer agressivo. Meu conselho é, se for comprar essa TV, reduza um pouco. Assim, a imagem fica realmente incrível. Ela também tem 3 portas HDMI 2.1, suporta até 165 RARs com VRR, e tem uma porta USB-C na lateral para conectar ao PC, o que é bem legal, mas essa porta não funciona com VRR, o que não é nada legal. O ângulo de visão é bom para um mini LED, mas não é o destaque do modelo. Ainda assim, pelo preço, é uma das melhores TVs da lista. Se tudo o que falei sobre a Hisense parece complicado de lidar, a TCL QM7K de 85 polegadas por cerca de $1.800 provavelmente é o modelo que mais recomendaria para você. É QD Mini LED, tem brilho real de cerca de 2.200 nits, 144 Hz, VRR, AUM, FreeSync Premium Pro, roda Google TV, faz tudo isso para mim tá ótimo. O que não me agrada é que ela só tem 2 portas HDMI 2.1. Gostaria de mais portas neste aparelho, mas ao menos elas são organizadas e o IAC fica separado. Assim, dá para ter soundbar, 2 consoles e box de streaming juntos, sem disputar conexões. Esse é o lado positivo. O painel é muito brilhante, então reflexos devem ser considerados. Ao colocar essa TV no quarto, a imagem de fábrica é boa, mas não excelente. Eu acho que ela puxa um pouco demais para o verde, especialmente nos tons de pele, pelo menos para o meu gosto pessoal, mas eu sou bem exigente com essas coisas, então talvez você nem ligue ou perceba. Mas depois que você ajusta essa TV, a qualidade de imagem que você consegue nela é realmente incrível. Os ângulos de visão são ótimos para um mini LED, tornando essa TV uma escolha sólida e fácil de recomendar. Agora, eu também quero te dar recomendações, tipo um pouco fora desse orçamento, porque promoções acontecem o tempo todo com TVs, certo? Vejo aparelhos de $2.800 americanos caírem para menos de $2.000 americanos com frequência. Agora, o irmão maior do TCL QM7K, o QM8K, vai custar um pouco mais de $2.000.
é tipo $2.200. Eu queria muito amar esse aparelho, gosto da TCL e queria gostar dele. Ele tem vários pontos incríveis. O brilho real chega a cerca de 4.200 nits, tem um contraste extraordinário, tem níveis de preto que impressionam muito mais do que deveria em um mini LED. A reprodução de tons de pele deste aparelho é uma das melhores que já vi em TVs, especialmente em tons mais escuros, onde muitos painéis costumam errar. Esse aqui mantém tudo muito bem equilibrado, mas aí a TCL decidiu fazer o que fez com o QM7K de novo. Só duas portas HDMI 2.1 também. Lembre-se, essa é uma das TVs topo de linha da TCL para 2025. Não entendo a decisão de não incluir 4 portas. Considero isso uma grande falha para o mercado gamer. Mas para ser justo, se você tem só um console ou simplesmente não liga para jogos, então nesse caso, a QM7K e a QMX são praticamente perfeitas pelo preço. Agora falando em perfeição, vamos falar sobre OLED, mas eu quero ajustar suas expectativas para essa parte primeiro. Porque acho que muita gente entra nessa categoria com uma visão errada sobre o tamanho. As opções de OLED acima de 80 polegadas por menos de 2.000 são bem limitadas, cara. E vou dizer mais sobre isso. Se eu fosse fazer exatamente esse vídeo em 2027, acho que essa lista seria muito, muito maior. Os preços de OLED nesse tamanho estão chegando tão perto de $2.000 agora. Então, se você estiver disposto a pagar um pouco mais agora, pode conseguir um aparelho incrível. Se preferir esperar até o ano que vem, os preços de OLED vão melhorar muito, principalmente nas festas. Mas tem um em especial que está abaixo de $2.000 agora e vale a pena comprar hoje. O Samsung S80 e 5D de 83 polegadas. Agora, ele é um WOLED de entrada, mas OLEDs de entrada não são a mesma coisa que um LED de entrada. Com OLED, você está basicamente escolhendo entre diferentes marcas de caviar, na maioria dos casos, certo? A S80 e 5D reúne tudo que torna o OLED especial. Contraste infinito, pretos perfeitos e sem vazamento de luz. Não há luz de fundo para gerenciar, então você não tem aquele halo em volta dos objetos brilhantes. Não há nenhum comprometimento no contraste. Você tem 4 portas HDMI 2.1 VRR de 120 Hz, G-Sync, FreeSync, o input lag é menor que 10 milissegundos e o upscaling por IA é realmente forte em conteúdos mais antigos. Então, qual é o problema desse aparelho? São duas coisas. Primeiro, o ABL, que significa limitador automático de brilho, é muito agressivo nesse aparelho. Se você tiver, por exemplo, uma explosão brilhante que acontece na tela enquanto você está assistindo a um filme ou algo assim, você vai perceber que todo o painel vai meio que escurecer e recuar um pouco, você com certeza vai notar isso. Agora, isso não é um defeito nem nada do tipo. Isso é simplesmente como o OLED funciona para proteger o painel de danificar aqueles compostos orgânicos dentro dele e basicamente impede que eles se desgastem. O outro problema é que essa TV não é muito brilhante, o brilho máximo fica um pouco abaixo de 800 nits. Então, se você tem um ambiente realmente muito, muito claro, é melhor pular esse modelo e escolher um dos mini LEDs. Se você quiser subir um pouco mais, também tem a S90D, de 83 polegadas, que custa cerca de $2.300. Mas vou dizer isso bem claramente. A Samsung é realmente ruim em te informar sobre esses pequenos detalhes. A Samsung divulga a S90D como uma QT OLED, mas ela só é QD OLED nas versões de 55, 65 e 77 polegadas, só nessas. O modelo de 83 polegadas, o que estou recomendando aqui, é um WOLED. Agora, é um painel WOLED muito bom. Ele certamente é mais brilhante do que o S80 e 5D, chegando a cerca de 1500 nits, e você tem as mesmas especificações excelentes. Mas se você está pagando caro e esperando uma QT OLED, então você não vai conseguir isso com esse modelo. Você deve saber disso antes de gastar esse tipo de dinheiro. Novamente, é uma TV realmente muito boa. Só saiba o que você realmente está comprando antes de comprar. E então vamos chegar a algumas das melhores OLEDs do mercado, a série C da LG. Agora, a C5, na verdade, ganhou o meu prêmio de TV do ano em 2025. Infelizmente, ainda está longe de custar em dólares na versão de 83 polegadas, ao menos por enquanto. Porém, a LG C4 de 83 polegadas, de alguns anos atrás, esse modelo está custando por volta de dólares agora, mas eu pessoalmente já vi ele por menos dólares em promoção, então com certeza isso vai acontecer de novo.
Então você tem, tipo, promoções de verão, Black Friday, aqueles eventos aleatórios da Amazon, com certeza vai ficar abaixo de dólares. Pelo menos em uma dessas ocasiões. Agora, esse é um que eu pessoalmente recomendaria que você esticasse um pouco mais, se o orçamento permitir que você dê uma flexionada. O C4 é mais brilhante que qualquer OLED da Samsung mencionada, com cerca de 1500 nits ideal mesmo em ambientes muito iluminados. 144 Hz Dolby Vision Gaming nas portas HDMI 2.1 e desempenho em jogos entre os melhores de qualquer TV, independentemente do preço. Agora, há relatos de alguns, tipo travamentos ocasionais de movimento que aparecem de vez em quando. É algo conhecido, meio que acontece com esse painel, mas pela minha experiência com esse aparelho, joguei muito nele e nunca notei nada assim. Então, fica a seu critério. Se busca a melhor experiência OLED desse tamanho por menos de 2.000, aproveite a promoção deste modelo. Vale a pena. Beleza, eu já estava quase encerrando o vídeo, mas o Alec ali atrás da câmera me lembrou que eu provavelmente deveria escolher o meu favorito da lista. Então, se eu tivesse que escolher um favorito, eu provavelmente ficaria com o TC. Não, o Hisense U8QG, quase esqueci dele. Provavelmente é o melhor conjunto geral da lista, desde que você mantenha o brilho entre 60% e 80%, sem ultrapassar isso. Imagem vibrante, ótimo contraste e excelente desempenho em jogos. Um conjunto incrível. O conjunto que eu quase mencionei foi o TCL QM7K, porque esse conjunto de verdade me surpreendeu muito em 25. Então talvez ele mereça um prêmio de vice-campeão. É um conjunto muito equilibrado e fica ótimo em qualquer ambiente. É difícil errar na escolha para a maioria das pessoas. Mas o Hisense, por ter mais uma porta HDMI 2.1 e também por ter mais margem de brilho, acaba se destacando na minha opinião. Mas não importa qual você escolha, o fato é que esses conjuntos extra grandes finalmente estão começando a se tornar acessíveis, ou pelo menos mais acessíveis. Se quiser uma TV grande este ano, os links estão abaixo. Boas compras e obrigado por assistir. Até a próxima!